Um minuto. Eu vou também me limitar e tentar me esforçar ao máximo para me adequar ao tempo, por isso não vou falar de improviso, fiz alguns registros exatamente porque o tema é muito grande e eu teria muitos argumentos aqui para expor, então eu tentei resumi-los e de antemão agradecer o convite na pessoa do seu presidente da mesa. Esse tema da discussão da restrição da publicidade, ele não é nada novo, né? Pode ser novo para algumas pessoas que estão tendo acesso a esse debate de forma mais recente, mas ele tem sido debatido em nosso país há algum tempo e no exterior essas discussões já se iniciaram nos Estados Unidos e na Europa desde a década de 70, né? É óbvio que nós precisávamos ter um avanço nos próprios veículos de comunicação, no desenvolvimento e fortalecimento da atividade publicitária do país, para que a gente chegasse ao ponto de ter esse tipo de discussão no Brasil. Mas outros países já promoveram essa discussão no passado e chegando a conclusões distintas entre si cada um, mas todos partiram do mesmo pressuposto, que hoje já é inquestionável para diversas ciências, como as ciências sociais, as ciências da saúde, na psicologia, que a atividade publicitária que se dedica a comunicar-se diretamente com o público infantil, algum prejuízo traz à liberdade de escolha da criança, a liberdade de escolha dos seus pais e, dependendo da linguagem que for utilizada e o conteúdo também nessa publicidade, a gente já não discute mais os prejuízos que isso possa causar para o desenvolvimento cognitivo da criança, para o seu desenvolvimento crítico como personagem, né, da sociedade de consumo e também a sua saúde no que diz respeito aos produtos alimentícios, que hoje considerados prejudiciais também à saúde, são aqueles que são lícitos, mas obviamente são ricos em gorduras trans, sais, sódio, açúcares, óleos, etc. E eu digo que essa verdade é inquestionável porque não houve uma pesquisa séria realizada em qualquer parte do mundo nos últimos 30 anos que chegou a conclusão diferente. E eu estou falando de pesquisas feitas especialmente na Espanha e na França nos anos 80, na Universidade de Harvard, na Boston University nos anos 2000 e as que têm sido produzidas no Brasil a partir dos anos de 2010. E a comunidade internacional de psicólogos, de cientistas da educação, pediatras, cientistas sociais, nutrólogos, muitos cientistas jurídicos, todos embasados em pesquisas qualitativas e quantitativas, são unânimes em afirmar que não existem benefícios para as crianças quando se elabora e veicula anúncios comerciais diretamente para esse público. Eu não quero me estender quais são esses prejuízos causados ao desenvolvimento e autonomia dos menores, porque para isso basta ler a vasta bibliografia que já foi produzida ao redor do planeta sobre esse assunto. E isso já é posto por aqueles que realmente são capacitados para afirmar essa verdade, que são cientistas de diversos ramos do conhecimento, que são dedicados, especializados a estudar a criança, o seu comportamento e todas as suas esferas, né? Alguns fornecedores de produtos e serviços e publicitários já se convenceram disso e adotaram políticas internas de diminuição e restrição à publicidade dirigida ao público infantil. Mas outras companhias e profissionais da comunicação ainda defendem uma liberdade plena de fazer publicidade e que não pode sofrer novas restrições legais ou ser submetida a controle de órgãos de defesa dos consumidores. E essas ocasiões, como audiências públicas e discussões perante o Congresso Nacional, são importantes para essas manifestações e tomadas de decisão. Eu queria me apresentar como jurista, sou advogado especializado em defesa do consumidor, atuo nessa área há 10 anos, sou professor de Direito do Consumidor, e eu estudei esse tema de publicidade infantil muito, né, nos últimos 8 anos. E entre a liberdade de fazer publicidade para criança ou entre a restrição a essa publicidade, eu prefiro me posicionar a favor da criança, independentemente de qualquer opinião que eu pudesse me manifestar, se pela liberdade ou se pela restrição da publicidade. O foco da discussão deveria ser único e exclusivamente a criança. E como qualquer pessoa imparcial nesse tema, e eu me considero absolutamente imparcial porque não atuo e não trabalho para nenhuma empresa que se dedica à produção e colocação de produtos no mercado de consumo que sejam destinados à criança, e também não atuo profissionalmente
para movimentos civis organizados que defendem posições restritivas, apesar de ter interlocução com todos esses dois lados, eu fico tranquilo em me posicionar livre de vinculações institucionais. Entretanto, eu acredito que alguém como eu, que estudou com profundidade essa questão, não consegue adotar uma opinião diferente desta. A publicidade dirigida às crianças merece controle público e restrições legais, e quando eu digo restrições, eu não estou dizendo proibições, eu estou dizendo restrições, limitações, assim como outras áreas da atividade publicitária que são objeto de controle por se reconhecer que estimulam comportamentos de consumo não desejados pela sociedade. Eu acho que a gente deve também se posicionar e ilustrar os vários argumentos que se colocam ao redor desse tema. Um deles que eu acho bastante cansativo é a afirmação de que a restrição e o controle da publicidade significa censura. Eu acho essa afirmação, de certa forma, uma ofensa à comunidade jurídica brasileira, porque, na verdade, é não entender o que é liberdade de expressão, né? Eu atuo como acadêmico, professor de Direito, e também atuo como pesquisador no Observatório da Mídia Regional, que é um observatório da Universidade Federal do Espírito Santo, que tem como formação acadêmicos e pesquisadores da área de comunicação social. Inclusive, queria mencionar uma pesquisa que tem sido feita desde 2011, e ela vai se estender a 2014, que é o monitoramento da publicidade de produtos e serviços destinados às crianças, que é uma pesquisa que tem sido realizada na Universidade Federal do Espírito Santo, com subsídios do Instituto Alana, em que pesquisadores estão de 2011 a 2014 monitorando, registrando, tabulando, vendo todas as publicidades dirigidas às crianças em todos os canais de televisão aberto e pago do Brasil, e é uma pesquisa completamente imparcial que vai registrar a quantidade dessas publicidades, os horários, os seus conteúdos, as linguagens utilizadas, e com base nisso todos poderão tomar suas posições pessoais, mas independente de todas as pesquisas, eu acho que todos somos capazes de tomar posições a respeito. E como eu disse, o que a gente vê são dois lados bem antagônicos. De um lado, estudiosos, né, que realizam suas pesquisas a respeito dos efeitos prejudiciais ou não da publicidade dirigida às crianças, e de outro, aqueles que necessitam de uma liberdade para exercer suas atividades profissionais. E com base nisso, eu dizia da questão da censura, eu acho que a primeira coisa que todos devem refletir é realizar um estudo sobre pensar sobre a natureza do direito de fazer publicidade. Esse direito do anunciante, do publicitário, está embasado em que tipo de liberdade legalmente protegida? Existe realmente uma liberdade de expressão comercial que poderia ser tratada como um direito fundamental da empresa de fazer publicidade a respeito de seus produtos e serviços, ou uma liberdade absoluta do publicitário de criar suas campanhas? Apenas uma estranha minoria no Brasil de juristas, defende que existe esse princípio de liberdade de expressão comercial. Eu acredito que existe um direito de fazer propaganda, existe uma liberdade de produzir anúncios comerciais, de veicular. Acredito tanto que a empresa anunciante, como publicitário, tem suas liberdades de exercer atividade publicitária no Brasil. Mas, na minha opinião, é muito óbvio que essa liberdade não tem qualquer vinculação com a liberdade de expressão. Basta a gente fazer uma breve leitura sobre o que seria realmente a liberdade de expressão, que esse direito humano socialmente histórico vinculado ao mundo das ideias humanas, das ideologias, das culturas, das religiões, do pensamento político, é um direito antropologicamente direcionado ao homem de carne e osso, as liberdades individuais conquistadas. Não pode sofrer restrições legais, a liberdade de expressão, a não ser para preservar outros direitos humanos proporcionalmente de maior peso na análise do caso concreto, mas ainda assim a liberdade de expressão sempre é passível de sobreviver, mesmo quando em conflito com outros princípios de igual importância. Restringir, limitar ou impedir o exercício do direito de liberdade de expressão é conduta expressamente proibida pelo texto constitucional. E, na minha opinião, o direito de vender produtos, o direito de anunciar, de veicular, ele não é uma liberdade de expressão.
O direito do publicitário, o direito do anunciante não é baseado em liberdade de expressão nenhuma, mas sim de liberdades econômicas da livre iniciativa, que encontra diversas restrições no texto constitucional. Como nós já sabemos, não existe exercício de liberdades econômicas senão vinculados à defesa do consumidor, à função social do trabalho, à dignidade humana, o meio ambiente, etc. E não seria possível afirmar, então, que, na minha opinião, que o direito de fazer publicidade é um direito fundamental, absoluto, que não merece restrições, já que o direito de fazer publicidade encontra diversas restrições, seja expressas quando a gente fala de produtos que são considerados prejudiciais à saúde quando consumidos sem controle e em excesso, estou falando do cigarro, da bebida alcoólica, dos medicamentos e das terapias, e isso pode ser estendido a qualquer outro produto que for considerado pela comunidade científica como prejudicial à saúde, se ele for estimulado sem qualquer tipo de controle, e hoje é o que se fala desses produtos alimentícios que são considerados ameaçadores à saúde das crianças. Uma outra questão que eu acho que deve ser vencida é a ideia de que a responsabilidade pela educação de consumo das crianças, pela criação de senso crítico, por realizar os filtros, de produzir as negativas, de dizer não, de impor limites, é único exclusivamente dos pais. Isso significaria dizer que a criança tem que ter a sorte de nascer numa família que tem uma educação crítica para o consumo. Dizer que aos pais cabe unicamente impor seus limites no que diz respeito às demandas incansáveis pelo consumo, significaria dizer que a criança está à sua própria sorte, que não existe uma proteção integral da criança, que é de prioridade absoluta, do qual não só os pais, mas toda a comunidade, o Estado também é plenamente responsável. E na ausência dos pais, o que é comum de ocorrer, porque as pesquisas demonstram realmente o desconhecimento dos próprios pais a respeito de todo esse cenário que a gente está discutindo, o Estado poderia instrumentalizar a família com capacidades de utilizar, fazer escolhas, mas a gente esquece também daqueles pais que têm esse senso crítico formado, que têm essa posição de querer impor as restrições, mas ele não encontra ajuda, porque eu, por exemplo, como pai, não tenho a opção de fazer a escolha de privar o meu filho de publicidade. Eu estaria, então, proibindo ele de assistir televisão e proibindo ele de ter acesso a todos os veículos de comunicação que são recheados de publicidade. Então, eu faço parte do grupo que tenho a minha posição, tenho a minha formação crítica, mas, como vários outros pais, preciso de ajuda, porque eu sozinho não consigo fazer todos os filtros, é me colocar contra a atividade publicitária, é me colocar contra a televisão. E eu não vejo por que isso é justo, porque a família tem que comprar sozinha essa briga com a televisão, se ela acha fazer esse filtro conveniente. E, além disso, o poder familiar não é apenas um dever do pai, é o direito das crianças. A criança tem o direito que os seus pais façam esse filtro e façam essa análise e esse apoio na ajuda das suas escolhas e formação das suas vontades e seus desejos. Se os pais encontram obstáculos, eles precisam de ajuda do poder público a dar instrumentos que eles possam, então, permitir a liberdade de escolha da família e dos filhos sobre o que eles querem para a sua vida de consumo, para o seu comportamento. E vou finalizar, que eu tenho só apenas esse 1 minuto. Eu me filio àqueles que não concordam que a autorregulamentação é a saída, na medida em que a autorregulamentação não passa por um processo democrático de direito. Não estão ali representantes da sociedade, eu não me sinto representado como cidadão, imagino que muitas outras pessoas não se sentem representados dentro daquele ambiente. Não acredito que os conselhos de autorregulamentação em qualquer parte do mundo tenham poderes para impor suas decisões, porque são ambientes privados e, por isso, não poderiam ter esse poder de fiscalização e de autoridade. Bom, essas são as minhas posições pessoais, desvinculado de qualquer interesse institucional, mas eu tenho a plena certeza que a mim acompanham diversos pesquisadores sobre o tema. Obrigado.